Olá, RH! Chegamos ao último episódio da nossa microsérie sobre ESG. Já falamos de meio ambiente, responsabilidade social e agora é hora de fechar com chave de ouro abordando o G de governança. Você sabe o que isso significa? Vamos falar sobre ética, transparência e, claro, como proteger o ativo mais valioso da era digital, os dados. Quer saber como alinhar tudo isso no RH e nas empresas? Então, fica aí com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host nesse bate-papo sobre os recursos humanos. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou vestindo uma blusa em tom nude, um blazer cinza com riscas também num tom nude, bem fininhas, calças jeans e sapatos em tom nude também. E antes de mais nada, eu quero falar que ao final desse bate-papo, eu vou falar aí para vocês qual é o super presente que a gente vem falando aí nos últimos episódios e também vou explicar como que faz para concorrer. Então fica aí ligado. Bom, e o nosso episódio hoje ele vai ser riquíssimo porque o nosso convidado vai ajudar a gente a entender melhor as nuances da governança, especialmente no que diz respeito à ética e à segurança de dados. Super importante, né? Rafael de Tomaso, seja muito bem-vindo ao Talks. Muito obrigado. Então, me apresentando, né, sou Rafael de Tomaso, sou advogado especializado em proteção de dados e em governança e inovação e direito para startups. Né. Eu tenho cabelo preto, já foi mais preto, né, agora está meio salteado de branco um pouco também, pele clara, nariz avantajado, olhos castanhos, boca mediana, né, e sorrio bastante. Né. Então, estou vestindo uma camisa social azul clara, calça jeans e um tênis preto, camisa de manga comprida. E para completar o nosso time aí, Morgana Perini, jornalista, também produtora de conteúdo. Seja bem-vinda ao Talks novamente, Morgana. Obrigada, Renata. É um prazer, Rafael, estar aqui com vocês. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos e compridos. E hoje eu estou vestindo uma calça e uma blusa preta, tênis pretos e um blazer lilás. Eu vou propor uma dinâmica aqui para a gente quebrar o gelo nesse começo, antes da gente começar as perguntas. O que vocês acham? Ótimo. Topamos. A gente vai construir uma lista sobre o que não fazer, quando o assunto é ética na governança e proteção de dados. Eu vou começar, tá? Não ignorar as políticas de privacidade. Continuando, então, não copiar as políticas de privacidade, né, e nem nenhuma política que for que dizer respeito ao programa de ética e governança da empresa. E eu vou dizer não aceitar dados sem consentimento, né? Não coletar os dados, na verdade, sem consentimento. Tem mais alguma aí para a lista, Rafael? A lista pode ser longa aqui, né? Mas cuidar dos dados dos outros como se fossem os seus dados, né? Até porque dentro do RH, especificamente, vai estar os teus dados vão estar ali junto do bolo também, né? Então, tomar esse cuidado. E você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma sugestão também do que não fazer, deixa aí nos comentários e participa do Talks com a gente. Rafael, você, né, como já se apresentou, é especialista em direito digital, proteção de dados e direito para startups. Como é que você avalia aí a evolução das regulamentações de dados no Brasil e por que elas são tão importantes para a governança de uma empresa hoje? Se a gente for olhar assim, bem lá para trás, a gente já tinha algumas pegadas incipientes ainda, né, iniciais ali, desde a Constituição de 88, né, a proteção à privacidade, a proteção ao sigilo telefônico. Então, a gente já tinha algumas coisas pontuais. O Código de Defesa do Consumidor também, lá de 1990, já tinha algumas previsões, principalmente para a proteção de dados cadastrais, mas a LGPD, né, a nossa lei mais específica sobre isso, é recente, agora de 2018,
O Marco Civil da Internet, ali em 2014, já tinha algumas previsões mais específicas para a proteção de dados, né, para o uso enfim, para a necessidade do consentimento para tratar os dados, para não poder tratar esses dados em desacordo com o que foi, com a razão pela qual foi dado aquele consentimento, né? Mas de 2018 para cá, o Brasil entrou no grupo de mais de 100 países, né, que tem uma regulamentação específica para proteção de dados. Então, eu podia dar aqui vários outros exemplos, né, mas daí a gente vai passar a tarde inteira falando. Então, e a importância disso para as empresas, enfim, para a parte de ética de governança, para mim, a maior relevância disso foi despertar muitas organizações para a importância desse tema dos dados, não só dos dados pessoais, né, mas das informações em geral das empresas, né? Então, a gente não, ainda tem, né, infelizmente, uma cultura meio que de desprendimento em relação aos dados e às informações, tanto aos dados pessoais quanto informações estratégicas e sigilosas das empresas, né? Então, não é incomum sujeitar, vou te mandar aqui essa planilha no WhatsApp, vou te mandar isso daqui por e-mail, e aí tem ali segredos de mercado, tem ali posicionamento estratégico da empresa, tem dados pessoais de Deus e mundo ali dentro. Então, o despertar para a importância disso, para mim, foi o principal que a LGPD trouxe, né? Infelizmente, pelo medo de uma punição, e não por entender a importância estratégica daquilo, tanto em termos de proteger a informação da própria empresa, quanto de respeitar a privacidade de todas as pessoas a quem aqueles dados se referem. Afinal, uma vez, né, os dados ficavam protegidos dentro de uma gaveta, né? Uhum. Ficavam lá arquivadinhos. Hoje é tudo em rede, enfim, na era digital, a gente não tem acesso visual a esses dados, então talvez por isso não tenha uma... como você trouxe, né, as pessoas não dão tanta relevância a isso porque são dados que não são visíveis. E tem uma outra questão relevante aí também, que hoje, mais do que nunca, os dados têm valor econômico. Então, antes de você ter aquela montanha de dados sobre um monte de gente lá, isso era só para ocupar espaço. Hoje em dia, você tendo um perfil de um consumidor bem traçado, com dados de saúde, com dados enfim, relativos a comportamento de consumo, isso passou a ter um valor de mercado cada vez maior, né? Tanto no mercado tradicional, vamos chamar assim, quanto no mercado paralelo, lá no mercado negro. Então, hoje, a gente tem bancos de dados enormes sendo vendidos na Deep Web, na Dark Web, que tem usos tanto... eu posso usar isso tanto de uma forma positiva, né? Não os que eu comprei ilicitamente, óbvio, né? Eu posso direcionar uma publicidade mais assertiva, eu posso ter uma comunicação mais efetiva com as pessoas, né? Sejam de dentro da empresa, sejam de fora da empresa, mas eu posso usar isso para fraude, eu posso usar isso para manipular as pessoas psicologicamente, né? Para chantagear. Aconteceu um caso recente, se eu não me engano, foi na Islândia, de uma clínica psicológica que teve um vazamento de dados importante, e os bandidos começaram a usar esses dados para chantagear as pessoas tendo informações sobre os atendimentos psicológicos dessa pessoa. Obviamente, a clínica quebrou, né, porque não tem mais confiança depois em lidar com uma empresa assim, né, que não protege dados desse grau de sensibilidade. Então, tem todos esses problemas que a gente tem que começar a medir. E, a partir do momento em que os dados passaram a ter um valor econômico expressivo, eles passaram a ser alvo enfim, de tudo que é tipo de gente, né? Tanto de ataques cibernéticos para roubar e vender esses dados, quanto para bloquear o uso desses dados, né? Aqueles ataques de ransomware que a gente ouve falar, né? Do sequestro de dados e criptografia do banco de dados, que a gente sabe que muita empresa vai parar de funcionar se não tiver o acesso aos dados. Pensa, por exemplo, uma empresa de um plano de saúde, né, que tem lá como é que vai atender, como é que o sujeito vai saber se aquele cara tem ou não o plano, como é que o médico vai acessar o exame daquele paciente. Então, se você criptografa isso e impede o acesso, também pode trazer um prejuízo para isso. Então, isso trouxe holofotes, trouxe interesse e trouxe uma necessidade cada vez maior de proteger e de lidar de uma forma cada vez mais profissional com esses dados. E fazendo um gancho aí com esse caso que você trouxe, né? Quais são os principais desafios para as empresas quando elas vão implementar uma política de governança que realmente proteja os dados?
Eu vou dar uma notícia triste para o pessoal do RH que está nos acompanhando aí, mas o maior desafio são as pessoas. As pessoas conhecerem as políticas, conhecerem os processos, agirem de acordo com aqueles processos, enfim, respeitarem os trâmites, tanto internamente quanto ao lidar com fornecedores e com terceiros. Então, a maior dificuldade é isso, as pessoas de dentro da organização entenderem a importância daquilo e colocarem no seu dia, eu não gosto da palavra porque ela é meio pesada, né? Mas que sejam adestradas para agir de acordo com o que tem que agir. Então, e é difícil, né? Porque a gente não é acostumado a dar proteção para as coisas que a gente deveria dar. Com os nossos próprios dados, a gente chega na farmácia para comprar um desodorante, o cara pede o teu CPF, dá o teu CPF. Então, nós não temos ainda essa cultura de entender o valor dos nossos próprios dados, de respeitar a nossa própria privacidade. Então, a gente acaba sendo meio displicente, em muitos casos, com esses dados, né, com a privacidade dos outros também. Então, o maior desafio é esse. Como é que eu faço as pessoas entenderem a importância, entenderem o que elas têm que fazer e fazerem isso tudo aí? Porque a gente não quer saber de burocracia, né? Começa aquela autenticação em 2 etapas, a gente já começa a reclamar, não quero saber. Eu reclamo também. Mas sempre Hoje tem um mesmo objetivo por trás. Tem. Hoje mesmo eu estava reclamando que foi acessar o site do Tribunal de Justiça e agora precisa da autentificação em dois fatores. E aí eu tenho que instalar no meu celular um aplicativo para receber o código. Eu não quero fazer isso. Mas eu não vai ter que fazer. Algum jeito eu vou ter que dar. E, Rafael, quando a gente fala do RH, ele também tem muitos dados sensíveis, né? Assim, onde ficam os dados sensíveis da empresa inteira, né? Na maioria das empresas, claro, a gente tem lá um Google, um Facebook, que estão fora da maioria, né, que são exceções. Mas na maioria das empresas, a maior concentração de dados pessoais é o RH. Vai pegar na indústria, é ali que estão os dados pessoais. Claro, vai pegar também um comércio eletrônico, alguma coisa mais voltada para transações na internet. Vai ter um banco de dados de clientes também bem relevante. Né? Mas no caso de uma indústria, de um comércio, os dados das pessoas que trabalham ali. E eles são, para efeitos legais, titulares de dados. Eles têm tanto direito à proteção de dados, quanto outros direitos tão importantes quanto, que às vezes a gente não se dá conta, né? Que é o direito de acesso a esses dados, o direito de que esses dados estejam atualizados. Então, tem uma série de questões, inclusive, que eu tenho que pensar no momento de estruturar um canal para atender essas pessoas internamente na empresa. Eu sou titular de dados, eu quero saber sobre isso. Eu quero que elimine os dados que não têm uma base legal. Então, eu tenho que estar preparado tanto para atender meu público interno quanto meu público externo. E tem uma questão aí que, dependendo do porte da empresa, a gente vai ter que equacionar, que é o que é da esfera do RH e o que é da esfera do encarregado de tratamento, pelo tratamento de dados. Então, se chega um empregado da empresa para o RH pedindo um acesso aos dados que não cabe ao RH dar, como é que isso se dá internamente, né? Como é que funciona esse processo? O RH encaminha para o encarregado encaminha para o RH. Então, não tem uma fórmula pronta, né? Vai ser de acordo com os processos de cada empresa, mas é algo que tem que estar ali, no mínimo, mapeado. Né? Até porque, às vezes, no susto, o cara chega lá e fala, eu quero que elimine meus dados. Aí o sujeito do RH vai lá e elimina aqueles dados e fala, não, cara, eu não tinha consentimento. Aí o encarregado vai falar, não, mas não era com base no consentimento que a gente tratava esses dados. A gente tem uma obrigação legal de ter esses dados aqui. Então, tem que ter esse cuidado. Eu não posso aí burocratizar, né? Não pode ser um instrumento de parar a empresa, mas eu tenho que ter cuidado. Então, o sujeito quer alterar o endereço dele. Eu posso deixar isso delegado, do tipo, as pessoas que têm acesso a modificar o cadastro podem fazer isso sempre que for solicitado. Agora, o cara vai pedir alteração da conta bancária, onde ele recebe o salário. Daí eu já tenho que ter uma preocupação maior, porque eu já tenho uma possibilidade maior de fraude. Então, eu tenho que ter cuidados proporcionais ao tipo de dado que eu estou tratando e sem engessar o processo da empresa. Né? A lei ela não proíbe o tratamento de dados, ela regulamenta. A ideia é que se protejam os dados, mas se parar de usar os dados, não vai ter empresa que vai parar de pé. Né? É um caminho sem volta, a gente está na era digital, né? Não tem para onde fugir. Eu ia até complementar a pergunta, Rafael, dos desafios. Tem alguma diferença no que impacta quando for uma empresa pequena ou uma empresa de médio ou grande porte?
Tem algumas, tanto em relação à possibilidade das sanções aplicáveis, né? Porque, por exemplo, a sanção de multa vai ser proporcional ao faturamento da empresa. Mas as empresas pequenas e as startups, elas têm algumas previsões de a dispensa de algumas exigências que uma empresa maior não teria. Por exemplo, a própria indicação de um encarregado de dados. As empresas classificadas como pequeno porte e startups, se cumprirem os outros critérios, não precisam ter um encarregado indicado, mas, por outro lado, precisam ter um canal de atendimento. Então, tem algumas previsões lá que vão ser diferentes para as empresas de pequeno porte e startups principalmente. Mas, de igual forma, se a gente for pensar, dependendo do mercado que essa empresa está, é essencial que ela tenha essas práticas, mesmo quando não são obrigatórias, porque isso é uma demonstração de respeito com o próprio cliente, com o próprio funcionário, né? Então, eu fico sempre com o pé atrás de falar dessas dispensas que a pequena tem, e senão ele fala, então isso não é para mim, é só para o grande. E não é. Até porque a pequena também para se ela não tiver o acesso aos dados que ela precisa usar. E quais seriam os impactos de uma governança que não está alinhada ao ESG? O ESG é uma abordagem de governança interessante, né? Ela vem sendo mais adotada recentemente, não tão recentemente assim como a gente falava antes, né? Mas recentemente ela vem ganhando um espaço cada vez maior, e eu consigo e devo encaixar a questão da proteção de dados dentro do escopo de uma governança com abordagem ESG. É governança, né? Quando eu falo em proteção de dados, eu estou falando em uma fatia da governança dos dados. Então, eu não preciso obrigatoriamente trazer uma abordagem ESG para uma estrutura de governança da organização, mas eu não consigo, não posso me escapar da governança de dados hoje por uma força de lei. E aí, ampliando um pouco o escopo da governança, né, não só para a questão de proteção de dados, hoje a gente tem leis que exigem programa de integridade para as empresas licitantes, a gente tem lei que exige uma política de equidade salarial, a gente tem obrigatoriedade de canais de denúncia anti-assédio, principalmente. Então, a gente tem uma série de outras exigências legais que vão esbarrar ali na governança, tanto na governança corporativa quanto na governança social, e na ambiental nem se fala, né, que o que não falta é lei ambiental nos municípios, estados e no país. Já falamos sobre. Então, não tem como se escapar totalmente, né, aliás, não tem como se escapar. A questão é até que ponto eu quero direcionar a minha governança nesse sentido. O mercado, além da legislação, tem exigido cada vez mais também essa preocupação com as questões de governança social, ambiental e corporativa, né? E agora, é o RH que tem que estar de olho nessas leis? Não, é todo mundo. Na área de proteção de dados é principalmente o RH. Claro, o RH vai ter um papel muito importante nisso, porque se eu tenho regras de governança, seja elas quais forem, né, eu tenho uma política anti-suborno. Não cabe ao RH ficar fiscalizando suborno, mas cabe ao RH que todas as pessoas fazer com que todas as pessoas da empresa conheçam e entendam aquelas políticas, né? Que não adianta eu ter a famosa política de gaveta, que ninguém sabe que existe, ninguém sabe para que serve, ninguém entende o que ela diz ali. Então tem esse papel tanto de divulgação quanto de educação, né? Mais voltada à parte de desenvolvimento das pessoas do que qualquer outra coisa. E vai ter, em muitos casos, um impacto ali sancionatório, disciplinar ali, né? O sujeito não está cumprindo as normas da própria empresa, descumpriu o código de ética, descumpriu a política. Se ele não tiver uma consequência, nem que seja uma advertência ou uma consequência educativa, né, é como se eu não tivesse aquilo lá. E isso vai ter um peso, inclusive, para a responsabilização dessa empresa ali na frente. Então, nós temos... Eu vou dar 2 exemplos que são mais voltados para a proteção de dados, mas que eles são bem ilustrativos para tudo que envolva qualquer tipo de política, né? Os 2 na esfera da justiça do trabalho, que é o que as empresas mais têm medo, né? Então, teve um caso de um sujeito que entrou com uma ação trabalhista contra a empresa para tentar buscar alguns direitos que ele não tinha recebido, alegava não ter recebido no momento da demissão, e a empresa reverteu a demissão dele em demissão por justa causa dentro do processo trabalhista, porque ele juntou no processo uma planilha que ele não poderia ter baixado do sistema
porque envolvia dados de saúde de pacientes ligados àquela empresa. Então, ficou comprovado nos autos do processo que ele mesmo entrou que ele tinha violado uma política de segurança da informação da empresa. E aí entra a parte mais importante disso. Ficou provado que ele tinha conhecimento da política e que ele tinha treinamento sobre aquela política. E aí teve um outro caso de uma companhia de telefonia que houve uma violação de privacidade, uma violação da política da própria empresa, e eles demitiram a empregada por justa causa, ela entrou para reverter e reverteu. Mas como se tinha uma política? Porque ela conseguiu demonstrar que não só não havia treinamento e ciência daquela política, mas como era uma prática comum dentro da empresa descumprir a política que estava ali só na gaveta. Então, aí a gente consegue dimensionar o impacto que isso pode ter na prática, né? Tanto de eu ter e não usar, quanto de eu ter e usar. Rafael, e na tua opinião, essa disseminação, né, da cultura, né, dessas políticas, ela está muito relacionada ao aculturamento da empresa? Tu falou de treinamento, né? Uhum. Passa por essas etapas? Como que eu faço chegar essas informações dessa política para todos os colaboradores? A gente tem algumas dificuldades. A primeira e talvez a maior de todas é que se eu não envolver a alta gestão, isso nunca vai funcionar dentro de empresa nenhuma. Isso eu noto nas empresas que eu atendo, que quando a alta gestão se compromete com aquele programa, seja ele qual for, né? Seja anti-assédio, seja de proteção de dados, aquilo de fato ganha corpo e aquilo de fato funciona. Agora, depois que eu sensibilizei a alta gestão, que eles disseram que aquilo é prioridade, que eles deram poder a quem tem que ter poder para fazer com que aquilo se propague, e que daí sim eu dou os treinamentos adequados e periódicos, né? Não adianta eu fazer um treinamento uma vez e dali a 6 anos ninguém mais lembra daquilo. Avaliar se as pessoas de fato compreenderam isso. Então, é algo permanente, né? Começa do topo, mas depois isso tem que se horizontalizar. E vale para... A gente está falando aqui de governança, de compliance, mas vale para qualquer coisa dentro da empresa. A empresa quer ter uma cultura de inovação. Não vai conseguir fazer com que isso chegue a todos os lugares se você não estimular isso, né? Então, em alguns casos vai estimular dizendo, se não fizer isso eu vou te punir. Em outros casos você vai estimular dizendo, se você fizer isso você vai ter uma recompensa, uma participação em lucros e resultados, enfim, vai ter criei uma coisa passível de proteção lá e que pode trazer lá uma invenção, um modelo de utilidade. A empresa pode dar uma participação nos royalties, enfim, tem várias formas de horizontalizar qualquer tipo de política, né, e de cultura que se queira. Mas é isso, começa com um comprometimento do topo e depois isso vai se espalhando, em muitos casos, naturalmente, né? Tem empresas que eu atendo que a gente vê que a alta gestão tem muito enraizada a questão da ética e que todo mundo dentro da empresa que chegar e conversar e que tiver mais de 5 meses de empresa vai falar, não, isso a gente não pode fazer porque isso é errado. E tem outras que vão ter lá todas as políticas e todos os códigos e todos os processos bonitos e engavetados, e é bem isso, engavetados. Bom, essas práticas aí que a gente está debatendo aqui, elas têm ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas. Por isso, a nossa equipe escreveu um artigo que está lá no blog da Metadados, para você que quer saber ainda mais sobre ESG, aprofundar aí os seus conhecimentos, tem dicas valiosas que podem transformar o seu negócio. Confere lá. Vou conferir também. Isso aí. Não, eu ia complementar até a tua fala, porque o Rafael traz aqui também a equidade salarial, canal de denúncias, né? Que, inclusive, Metadados tem no portal RH uma ferramenta que faz com que a empresa cumpra com essa obrigação. Então, é muito simples, né? E que esses assuntos também estão no blog da Metadados, né? Que são assuntos bem relevantes para RH. Isso é bem importante que você falou, que essas ferramentas de recebimento de denúncias, elas sejam externas. Uma boa prática é isso. Não, eu não vou ter não vai ser o e-mail do diretor, né? Vai ser uma ferramenta externa para que eu possa não só garantir o anonimato no caso das denúncias anônimas, mas que eu possa garantir uma prestação de contas eficaz ali de quem recebeu, quem apurou, como é que foi, e não deixe lá na caixa de e-mail de alguém que fala, peraí, essa denúncia é contra mim, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Exatamente.
E às vezes até inibe, né, as pessoas de fazer alguma denúncia, enfim, né? Então, ali no portal, realmente é sigiloso, enfim, é configurável, né? A empresa que faz da maneira como, de acordo com as suas políticas, né? E facilita, né, essa troca colaborador, empresa, gestão, e cumprir com a legislação. E facilita o próprio controle dos indicadores disso. Estamos atendendo todas as denúncias que recebemos, não estamos. Em quanto tempo? Como é que a gente melhora isso? E falando de indicadores, é uma dúvida minha, assim, como que se mensura tudo isso? Como que eu acompanho ferramentas? O que se faz hoje? Indicadores? Isso. Pois então, tem várias formas de fazer esse acompanhamento dos indicadores, né? Tem ferramentas para isso, que vão gerar lá a partir, às vezes, de integração com as próprias ferramentas que a empresa já usa, mas tem a parte que eu posso fazer mais. A gente falou antes das empresas menores, né? Eu não tenho um monte de dinheiro para contratar uma ferramenta melhor do mundo. Então, faça com que tenha à mão. Algumas dicas que a gente dá são o quê? Primeiro, avaliar o grau de entendimento das pessoas, aí cai de novo no pobre do RH, né? Daquelas políticas lá. Porque às vezes a gente vai fazer uma política que acaba ficando muito rebuscada e ninguém entendeu. Aí como é que eu faço isso? Faço uma avaliação periódica lá, cada 6 meses, faço no onboarding ali, logo depois pergunto o que você entendeu sobre isso e faço um questionáriozinho, depois vou fazendo isso periodicamente. Posso fazer isso num Forms, né? Com cuidado com a LGPD, né, também. Quem vai ler esse Forms depois? Né? Então tenho que ter essas precauções e tenho um bom indicador para qualquer política eu mensurar quantos descumprimentos, né, quantas irregularidades foram denunciadas ou detectadas para eu poder melhorar. Porque não existe 100% de nada. Né? Então, qualquer programa de governança e de compliance vai ter, que envolva processos em geral, né, vai ter que ter uma melhoria contínua. Então, eu vou ter que ver o que está acontecendo, o que eu estou recebendo. Está sendo efetivo, não está sendo efetivo. E numa empresa menor, tem ali 5, 10 pessoas, eu posso fazer isso conversando com um cara no corredor. Né? Às vezes a gente acaba subestimando a importância do papo do cafezinho lá e vê, tu entendeu bem aquela política? Não entendi nada daquela política. Então, peraí, vamos reescrever. Detectou algum descumprimento? Não, entendi e não tenho visto. Melhorou bastante agora. Eu vejo que as pessoas estão se relacionando melhor. Então, conforme o porte e conforme o mercado em que a empresa está inserida, obviamente também, a gente pode usar ferramentas condizentes com aquilo. Vou pegar, por exemplo, um cliente nosso que trabalha basicamente com o setor financeiro e com estatais. Ele não pode fazer esse controle com a conversa de corredor. Ele tem que ter formas de demonstrar para o cliente dele que ele leva isso muito a sério. E agora, no caso da equidade salarial, tem que submeter isso no portal do governo. Exatamente. Também. São casos e casos, né, na verdade. São casos e casos. Muito agora, específico, não existe uma regra geral, né? Não, mas o importante é que se tenham indicadores que façam sentido para aquela organização e que sejam de fato acompanhados. Que às vezes a gente bota indicador lá na política e fica lá na política. Não adianta só criar a política ou só ter as ferramentas e não colocar em prática. Exato. Ou não divulgar também, né? Como a gente estava falando antes, as pessoas precisam ter acesso a isso, saber que existem e se sentir protegidas de fato com isso, né? E mais do que mensurar, ter acesso aos indicadores é agir, né? Ter tomada de decisão sobre aqueles indicadores, né? Que se chegue à gestão, né? A alta gestão. E interpretar os indicadores. Perfeito. Porque às vezes você pega lá, institui um canal de ética, não recebi nenhuma denúncia. Estamos ótimos, né? Às vezes é porque ninguém sabe que o canal existe, ninguém sabe onde o canal está, ou porque é uma cultura de medo dentro da empresa. Uma vez teve um cliente nosso que passou por um processo anterior de uma outra pesquisa que eles estavam fazendo interna, e aí a gente falou do canal de denúncias depois com os líderes, e eles disseram, isso aqui vai dar problema, porque quando a gente estava fazendo outro projeto, o pessoal tinha que dar o CPF antes de responder as perguntas, e depois eles vinham dizer, respondi lá, acho que respondi tudo direitinho. Então ele está preocupado se ele deu a resposta que a empresa espera dele. Então tem que haver esse ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para denunciar o que não está de acordo. E não aquilo, vou denunciar isso, depois eu posso ser retalhado. Exato. E uma recomendação que a gente tem para todas as políticas de denúncia, por exemplo, é isso, que a retaliação do denunciante de boa-fé seja considerada uma infração. Porque se acontecer um caso de alguém ser perseguido porque fez uma denúncia, não vai ter mais nenhuma denúncia naquela empresa.
E, Rafael, ainda sobre a segurança de dados, né? Quais são algumas boas práticas aí que você recomenda para que as empresas possam se proteger melhor e se manter em conformidade, né, com a legislação? Eu vou dar algumas que são simples, que toda empresa não vou dizer, mas quase toda empresa, em alguma medida, sofre isso e que parecem bobagem, mas que têm um impacto no dia a dia. A primeira delas é cuidado com o que você usa de papel de rascunho. O que a gente vê de papel de rascunho ali com cópia de documento, com cópia de contra-cheque, com tudo que pode imaginar. Sim, umas coisas parecem básicas, assim, né? Mas é que aí a gente entra na questão do ESG de novo, né? Vamos fazer uma coisa em prol do meio ambiente, vamos reaproveitar papel. E aí vira ali, tem o contra-cheque. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, vou usar rascunho, do que não tiver dado pessoal. A gente faz muitos anos isso, antes da LGPD ainda, sobre de uma empresa que pegava os papéis todos e cortava em 4, fazia um bloquinho e vendia o bloquinho. Então, Jesus. uma empresa grande. Jura? E acontece bastante. É famoso, é raro, mas acontece muito. Né? Não de vender o bloquinho, né? Mas é de usar o rascunho. De utilizar. Outra coisa é cuidar com o descarte. Às vezes vai pegar um papel que tem dados ali sensíveis, amassa e joga no lixo. E em muitos casos, isso daí pode ser, principalmente em empresas maiores, né, empresas de capital aberto, por exemplo, em que as informações delas podem ter um valor comercial maior. O cara pode recolher isso do lixo do jeito que está. Teve um caso de um cliente nosso que trabalhava também com varejo, que a gente chegava nas unidades de varejo e eles descartavam os papéis dentro de uma caixa destinada à reciclagem, mas destinavam papel inteiro. E aí o gerente de uma das unidades me perguntou, mas qual que é o problema que isso pode dar? Aí eu peguei um bolo de papel daquela caixa lá e falei, aqui tu tem o pedido de orçamento que o sujeito fez, com todos os materiais que ele orçou, o telefone, o e-mail e o nome completo. Então, mesmo que não existisse a LGPD, se vem um concorrente teu e pega isso, ele liga para esse cara e oferece 5% mais barato, perdeu a venda, que estava exposto ali no saguão. Então, tem que tomar cuidado com o descarte dos dados também, no formato físico, principalmente. Outra questão, essa pessoal vai me xingar, porque sempre me xingo, mas que é importante, é o uso de senhas seguras, de senhas complexas. Não dá para ter 1, 2, 3, 4, admin, 1, 2, 3. Letra maiúscula, caractere especial. Número. No mínimo, tantos caracteres lá, assim, menos de 8, nem pensar. Vou parar de xingar, prometo. Pois é. Rafael, vou parar de xingar quando pedem isso. Todo mundo me xinga. E, normalmente, esses tempos eu estava num evento, daí encontrei com uma cliente minha, que era diretora de uma empresa, e falei, tu não sabe quem que é a pessoa que mais se reinou com a coisa da senha lá? Eu falei, isso aí, o dono. Como é que tu sabe? Eu falei, porque sempre é. E é sempre o mais visado, né? Porque se eu entro com as credenciais de acesso do dono, ou do diretor, enfim, dependendo do porte da empresa, eu acesso qualquer banco de dados ali. Então, as senhas são uma preocupação. E não adianta também eu ter a senha forte e colar ela num monitor, num post-it lá, né? Eu tenho que decorar aquela encrenca. E outra que também o pessoal me xinga bastante, mas que também é importante, vou no banheiro, desliga o teu computador ali. Não precisa desligar todo, né? Mas desloga, porque também fica ali o teu terminal exposto e tem 2 problemas aí. Um dos dados que estão ali expostos para alguém mal intencionado que está por ali, se é algo que está acessível ao público. E outro, às vezes a gente pode ter um colega mal intencionado que vai fazer alguma coisa para prejudicar a empresa. Se ele usou com teu login e senha enquanto tu estava no banheiro, até provar que não foi tu, talvez nunca prove. Então, eu tenho que pensar nisso, não só na proteção do que tem dentro daquela máquina, mas na minha própria proteção contra um eventual mau uso do meu terminal. Essa última dica, ela não se encaixa muito para o home office, né? Quando a pessoa está sozinha em casa, ou enfim, está com a família também, não tem porquê. Mas, além das senhas fortes, teria alguma dica específica assim, para o home office? Olha, essa dica é mais para a empresa do que para o sujeito que está lá, né? Mas ter uma política bem definida do que se pode e o que não se pode fazer, principalmente com os equipamentos e os acessos que a empresa dá em relação ao home office. E aí entra o que, para mim, é o principal de qualquer programa de governança, de compliance, de ética e tudo, que é transparência. Se eu vou ter algum tipo de fiscalização, de acompanhamento do que está acontecendo naquela máquina, eu fazer
com que a pessoa que usa aquela máquina saiba que isso vai acontecer. Ó, os processos da tua máquina são monitorados porque é uma máquina da empresa. Eu tenho que avisar isso, a pessoa tem que estar ciente disso. Então, é muito mais essa preocupação do lado da empresa, deixar claras as suas políticas com aquele colaborador que está em home office, que está em teletrabalho, do que qualquer outra coisa. Porque eu não vou botar um guarda na casa da pessoa, né? Mas eu posso ter, sim, prejuízos para a empresa em decorrência do mau uso por aquela pessoa que está em teletrabalho. Um exemplo relativamente comum é o uso de software pirata em máquinas dentro do ambiente da empresa. Perfeito. E, Rafael, como é que você vê aí o papel da governança sendo fortalecido no futuro, né? Especialmente com a pressão de investidores e de consumidores também por mais transparência e ética nas operações das organizações? Foi o que eu falei. Para mim, a transparência é a parte fundamental. É um dos principais pilares de tudo, é a transparência. Claro que transparência não é eu contar tudo para todo mundo, né? Eu vou ter situações internas que são minhas estratégias de mercado, que eu não tenho que abrir para os meus concorrentes e tudo mais, mas em tudo que eu fizer, ser o máximo... o mais transparente possível de acordo com o público que eu vou me comunicar. Então, tenho que fazer reportes para os meus investidores. O que os meus investidores precisam fazer? A gente teve caso recente de uma grande empresa no Brasil, que eu não vou citar o nome no podcast dos outros, né? Mas que deu uma encrenca grande lá, justamente por essa falta de transparência. Transparência com os meus colaboradores, tudo que disser respeito a eles. Claro, transparência não é eu comunicar que o fulano tem um problema de saúde e botar isso no mural da empresa. Mas eu deixar claro quais são as regras da empresa para tudo que acontece ali dentro. Transparência com o meu consumidor. Dizer, falando daí, puxando de novo para a questão da proteção de dados, né? Eu contar para ele o que eu vou fazer com os dados dele. Eu vou usar os teus dados para te mandar publicidade. Não tem problema. Se você me contar isso, eu não vou ficar bravo contigo. O que eu vou ficar bravo é você me pedir um negócio para me mandar um link de um e-book e daí depois fica me mandando 600 e-mails por manhã. Então, quanto mais transparente eu for, melhor vai ser a minha relação com todas as partes interessadas e melhor vai ser a percepção que essas pessoas têm da minha marca, da minha seriedade. Mas, de novo, né, uma transparência com responsabilidade. Vou dar um outro exemplo de onde a falsa transparência pode dar problema. Né? Falando, vou contar quais são todos os meus mecanismos de segurança aqui para proteger os dados desse sujeito. Tu está dando mapa para o cara que quer invadir o negócio. Né? Ele está usando tal versão de firewall com tal equipamento, então eu tenho que cuidar. Aquelas informações, eu devo ser transparente dizendo, tomo medidas... de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, equivalentes a tal norma, ou, enfim, com um grau de força necessário, com um grau de segurança necessário para aquele tipo de dados. Mas eu não preciso detalhar isso. Agora, ninguém mais é trouxa hoje em dia, né? Nem o investidor, nem o sócio, nem o colaborador e nem o consumidor. E eu acho que nada irrita mais as pessoas do que acharem que é o trouxa, né? Então, todo mundo sabe que o cara da farmácia não está querendo o teu CPF para te dar desconto. Ele está querendo o teu CPF para ver qual é o teu comportamento de consumo ali. Ele vai te dar um desconto também. Mas o importante é que eu deixe claro, eu faço de tal forma, eu tenho tais proteções, você tem tais direitos. Então, para mim, é o fundamento de tudo. É uma coisa que eu levo muito a sério dentro da minha atividade e acho que quem não levar... não vai... Assim, não vou dizer que não vai durar, porque tem empresas grandes que têm muita gordura para queimar, mas que vai apanhar do mercado, vai. A própria Bolsa de Valores já tem alguns níveis de exigência de governança maiores que exigem um grau de transparência cada vez mais robusto. Certo. E, Rafael, você tem alguma história, de repente, de alguma empresa aí que leva o G, a governança, a sério mesmo e, com isso... cresce, se desenvolve mais, enfim, consegue manter o sucesso, né, organizacional do negócio? Eu tenho 2 clientes que são meus preferidos, obviamente eu não vou dizer o nome porque daí os outros vão saber que eles não são. Mas são exemplos a seguir. São exemplos a seguir justamente por isso. Um deles, não muito tempo atrás, ele olhou e falou, eu preciso disso. E por ter antecipado esse movimento, hoje ele usa isso como diferencial de mercado, então ele tem crescido principalmente para o perfil de cliente que ele atende, que é um perfil que exige
uma estrutura de governança e de compliance maior. Então, isso serviu não só para agilizar a tomada de decisão dele para muitas coisas, mas também para se posicionar melhor naquele mercado em que ele estava. E um grande erro que eu vejo as empresas cometendo hoje é encarar a governança como burocracia, encarar o compliance como engessamento, né? Não é. Quanto mais eu levar isso a sério, mas fizer do jeito certo, mais isso vai me dar agilidade, né? E mais isso vai me dar resultados. Se vocês forem comparar lá na Bolsa de Valores, os 3 índices principais deles lá, inclusive de governança, quais são as empresas que vêm performando melhor, vocês vão se surpreender com o resultado das que têm a governança mais robusta. Certo. Para complementar aqui esse nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês, Morga e Rafael, alguma dica, sugestão de conteúdos. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, qualquer conteúdo, um perfil que complemente esse bate-papo, o nosso assunto de hoje. Eu vou deixar com o especialista hoje. Sobrou para mim essa. Então, tem um documentário que tem no Netflix, talvez tenha outros também, que foi bastante falado na época, mas que eu acho importante que todo mundo assista para ver o que é possível fazer com dados pessoais, que é o Dilema das Redes. E tem um livro, que daí eu não sei se ele tem em português, mas que também fala bastante sobre essa parte dos bastidores do que se pode fazer com os dados, que é o Black Box Society, né? A Sociedade da Caixa Preta. Né? Então, fala bastante também, principalmente sobre uma coisa que a gente não tem nem muito como dimensionar, que é até onde os algoritmos conseguem ir, né? Quando vão traçar perfis das pessoas e tudo mais. E para quem quer saber mais sobre proteção de dados especificamente, eu recomendo o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Como é que eu começo? Tem materiais muito ricos ali, guias, orientações sobre todos os passos possíveis da proteção de dados. É claro, não vai ler 3 coisas e sair um especialista, mas pelo menos para saber por onde começar, ali tem materiais muito bons feitos por quem fiscaliza o cumprimento da lei. Perfeito. Bom, e chegou o momento tão aguardado aqui no nosso podcast. Eu vou revelar para você que está aí nos acompanhando qual que é o super presente que a gente vem falando aí nos últimos episódios. Tchan, 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 tchan. Vocês têm alguma sugestão? Eu sei, então eu não vou contar. Daí não vale. Não vale. Eu ganho um prêmio se eu souber, se eu acertar. Vamos pensar. Já liberamos um formulário para o sorteio de uma bolsa com 80% de desconto no curso de MBA em ESG e Sustentabilidade Empresarial, coordenado pelo Carlos Camargo, que participou com a gente lá no primeiro episódio da nossa microsérie. Então, não perca tempo, acesse o formulário que está aparecendo aí na tela ou no link na legenda desse vídeo. E um recado bem importante. Nesse formulário é preciso colocar uma palavra-chave, e ela é consciência. Então, preencha certinho para poder concorrer. O sorteio será realizado no dia 12 de novembro deste ano, 2024, ok? Agora sim, Rafael, muito obrigada pela participação aqui no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer participar, poder falar um pouco sobre esses temas, né, ESG e proteção de dados. Quem quiser conhecer um pouco mais, vou fazer um jabazinho aqui, né, e falar do meu podcast também, é o Digiálogos, @Digiálogos, vocês podem achar no YouTube, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, enfim, podem achar por tudo, e a gente fala sobre ESG, fala sobre proteção de dados, fala sobre diversos temas relacionados. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir lá, clicar no sininho, né? Não sei bem o que se faz mais hoje em dia, mas eu sei que tem um sininho lá. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tudo isso aí. Os jovens vão saber melhor do que eu. Então, muito obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer poder contribuir aqui, participar dessa microsérie. E vou fazer meu dever de casa depois, né? E assistir os outros episódios. Isso aí. Obrigada, Rafael. Morga, obrigada também pela parceria, pela companhia. Eu que agradeço. Um prazer sempre. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. Deixa aí o seu like se você gostou desse episódio. Segue a gente para não perder os próximos episódios. E se você nos acompanhou pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá também. Até o próximo episódio. Até mais!